O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Caro seminarista João Manuel, amado povo de Deus, o Padre começa a reflexão desta noite pelo Salmo de resposta. No refrão do Salmo nós encontramos a receita para a alegria e para um coração que revive. E qual é a receita que o salmista nos apresenta para que isso aconteça? Buscar a Deus. Buscar a Deus acima de qualquer coisa. Porque não há nada que o ser humano possa buscar nessa vida que vá satisfazê-lo como Deus o satisfaz. Esta é uma verdade que a palavra de Deus nos apresenta do início ao fim dela, e que nós não podemos lançar mão e esquecer. A busca por Deus é que faz com que nos alegremos.
é que faz com que a nossa alma, o nosso coração, possa ganhar de novo vida diante das lutas, desafios e sofrimentos da vida. É só tendo uma alma revivida pela busca de Deus para que a gente possa seguir em frente. Na primeira estrofe do Salmo, o salmista nos diz: buscai a Deus no tempo favorável. E aí o padre te pergunta: que tempo favorável é esse? Se nós vivemos esta fase da nossa vida que é passageira, ainda não fazemos a experiência da plenitude da felicidade, porque essa experiência é só no céu um dia, e o padre quer chegar lá, e o padre quer que todos vocês cheguem, que as famílias de vocês cheguem, que os amigos de vocês cheguem, que os colegas de trabalho de vocês também cheguem, porque todo ser humano foi criado para isso, para gozar da felicidade eterna. Enquanto isso não acontece, todo o tempo é favorável para nós buscarmos a Deus. Nós não podemos piscar os olhos. Enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós não podemos piscar os olhos um momento sequer e deixar de buscar a Deus. Essa é uma busca que não se acaba e não pode acabar enquanto nós não estivermos diante dele. E isso é possível por quê, Padre? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque antes de nós buscarmos a Ele, Ele nos buscou. O Senhor te buscou, te dando a vida. O Senhor te buscou, te concedendo a sua fé. O Senhor te buscou e te busca, te dando a oportunidade de salvação todos os dias da sua vida. O Senhor te busca quando você, por exemplo, passa por uma fase difícil na sua vida, seja ela por qual motivo for, e você depois pode abrir os olhos numa manhã e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o que era uma fase foi uma fase, ou está sendo uma fase, porque se é uma fase é passageiro. Aliás, se é desse mundo, sempre será uma fase. Nós estamos numa fase de vida. Nós não estamos na vida plena ainda, definitiva. Nós estamos numa fase de vida. Por isso, tudo o que acontece enquanto estamos nesse mundo também é uma fase. E a gente não pode esquecer disso para não acreditar que as fases difíceis nunca acabarão, porque elas acabam. Pode ser que acabe uma e comece outra. De repente isso é para você se converter, mas também acaba. Acredite, acaba. A única coisa que não pode acabar, repito, é a busca por Deus. Porque aí a fase difícil vai ser mais forte na sua vida que Deus. E aí, esquece. Aí desmoronou tudo, não adianta. Outro motivo que faz com que valha a pena e seja possível a busca de Deus é porque esse Deus, meus irmãos, nos buscando desde sempre, Ele faz questão de estar do lado. Ele faz questão de estar perto. O nosso Deus não é um Deus que está longe de nós. Os maiores erros cometidos pelos homens na história da salvação foi porque, em primeiro lugar, eles acreditavam numa distância de Deus. E Deus nunca quis ser distante. Prova disso está nas leituras de hoje. Quando, na primeira, o Senhor usa Moisés para dizer para o seu povo: ouve! Antes de você querer buscar o mandamento, a regra, a disciplina, aquelas coisas que você faz por obrigação na sua fé, que não deveria ser assim, deveria ser por amor, deveria ser por gratidão, deveria ser por reconhecimento de Deus por tudo que Ele faz, mas você acaba buscando por obrigação. Não, em primeiro lugar, ouve a minha voz, porque a melodia da minha voz é sempre uma melodia de salvação.
O tom da minha voz sempre será um tom composto com as notas de salvação, de amor e de misericórdia, de providência, de sustento de vida. Então me ouve, criatura, para um pouquinho e me ouve. Para de querer falar só com Deus e ouve primeiro. Ouve. E aí você vai perceber que eu estou perto. A minha voz não é uma voz que você vai ouvir como se ela estivesse lá no fim do túnel, acabando. Você vai ouvir a minha voz próxima ao seu ouvido, ao seu coração, porque eu estou perto, eu estou com você. Eu não te criei para te abandonar sozinho, jamais. Eu sou Deus, eu não sou seu inimigo, muito menos um carrasco, que te crio e te abandono, que te peço para amar e não amo, que te peço para perdoar e não perdoo, não, que te peço para ser próximo e sou distante. Eu não sou esse Deus, eu estou perto. Tanto é, meus irmãos, que na segunda leitura de hoje, nós somos recordados dessa proximidade. O Pai, para ter a certeza dessa proximidade do homem com Ele, envia o seu Filho. Jesus Cristo vem dizer para nós dessa proximidade de Deus: eu venho para estar perto, eu venho para ter certeza das suas necessidades, eu venho para ouvir de perto o que você precisa, eu venho para te dizer aquilo que você precisa abandonar e se converter, mas eu vou sempre fazer isso estando perto, nunca longe. Eu não vou precisar berrar, porque eu estou perto. Aí quando você olha para essa questão da proximidade de Deus, você vê isso sendo refletido de maneira muito explícita e verdadeira na parábola que o Senhor conta para desmontar aquele mestre da lei hoje, no Evangelho. Porque aquele mestre da lei, ele quer saber quem é o próximo dele. E aí o Senhor conta que teve uma pessoa que foi assaltada, né, quase morta, estava no chão caída, na beira da estrada, e 3 pessoas passaram por ela, por aquele homem, assaltado e espancado. Primeiro foi um sacerdote, porque Jesus ele é irônico. Jesus ele é ousado. Ele está falando com o mestre da lei. E aí o Senhor, para alfinetá-lo, fala: o primeiro que passou foi um sacerdote. Ou seja, um homem intocavelmente santo para vocês. Nem parou. Fingiu que não estava vendo e seguiu. Depois veio um levita. Olha só, o levita fazia parte da tribo de Levi, que era responsável por guardar e ensinar as leis de santidade e purificação do templo. Ou seja, para alguém ensinar uma coisa dessa, tem que ser o mais puro de todos. Tem que ser o mais santo de todos, senão vira hipocrisia. Passou direto. Aí Jesus, para completar a raiva que ele fez no coração daquele mestre da lei, Jesus falou: aí vem um samaritano. Em outras palavras, o inimigo direto seu, judeu, mas banido por vocês por ser da Samaria. Só que ele fez uma coisa que nenhum outro fez. E aí você lembra de Deus agora, irmão. Lembra exatamente o que Deus faria, porque no conto de Jesus, o samaritano excluído pelo universo judaico fez. Viu, ele avistou o homem caído, parou. Assim é a sequência de ação do Evangelho. Parou, viu o que aquele homem precisava e teve compaixão. Estendeu a mão. Derramou o vinho e o óleo nas feridas para descontaminar, em princípio. Mas nós sabemos muito bem que o óleo significa eleição e que o vinho significa alegria.
aquele homem depositou naquele estrupiado no caminho eleição de Deus, ele foi escolhido para ser salvo, e a ele foi devolvida a alegria da salvação. Pagou pela sua cura. E aí eu falo para vocês, aqui, neste conto, mesmo que aquele homem, mestre da lei, esteja querendo saber, na ponta da língua ele já sabia tudo o que fazer, teoricamente já sabia de tudo. Mesmo que aquele homem quisesse saber, tá bom, mas quem é o meu próximo? A história de Jesus dá uma outra devolutiva, vira o jogo, e diz para aquele mestre da lei, o problema não é saber quem é o seu próximo, mas é saber que tipo de próximo você é para o outro. Antes de querer que as pessoas se aproximem de você, enquanto você está no seu trono de certezas, de braço cruzado, sem fazer nada, sem sair do seu lugar em busca dos outros, que tipo de próximo você está sendo para os outros? Ao invés de ficar criticando quem não vem, por que não se perguntar, o que eu estou fazendo para que o outro não venha? É essa a intriga que o Senhor nos lança com a palavra nesse fim de semana. Ao invés de me preocupar e saber, em classificar, em escolher a quem eu vou ajudar, que tipo de irmão eu estou sendo e que direito eu tenho de escolher quem eu vou ajudar. Não tenho direito nenhum de fazer isso. Então vamos pedir, irmãos e irmãs, mesmo que a liturgia da palavra mande a gente para casa com uma multidão de pulga atrás das duas orelhas, e eu faço votos que todos nós possamos ir para casa e rezar essa semana com todas as pulgas que vão atrás das nossas orelhas, porque Jesus é desses. Ele quer incomodar não só hoje, mas todo dia, para ver se a gente se manca, para ver se a gente faz alguma coisa de verdade para Ele. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos guarde nessa reflexão, para que a gente tenha coragem de refletir, coragem de assumir um posicionamento, porque é isso que a palavra nos pede. E que junto com São José, eles intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,